Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Beloto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o tema de racismo no cinema. Exatamente, mas a gente não vai falar de obras que tratam o tema de racismo, mas sim obras que foram racistas, né? Obras que tem muitas problemáticas aí. A gente vai trazer alguns filmes de várias épocas diferentes e explicar um pouquinho por que esses filmes têm uma problemática nessa questão do racismo, né? É muito interessante observar isso. Mas antes de começar esse conteúdo efetivamente, queria aquele favorzinho que eu sempre peço, né? Se puder se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, dê seu like, que ajuda bastante a gente aqui do canal, e também assina o sininho das notificações para saber as novidades do canal sempre que a gente lançar vídeo novo. Mas vamos lá, eu separei 3 obras aqui, né? Talvez eu lance uma quarta com o plano aqui, vamos ver, que falam sobre essa temática, né? Que carregam uma marca muito negativa no sentido do racismo, né? Que eu falei, eu peguei obras de períodos bem distintos, que é interessante que a gente consegue analisar isso, porque você vai ver que a questão do racismo vai mudando a forma que isso é tratado, né? Mas sempre trazendo uma problemática, né? Eu vou começar da ordem cronológica de lançamento dos filmes, tá? A gente vai voltar agora lá para 1914 ou 11, sei lá. Era da década de 10, que esse aqui é um dos primeiros filmes aí que realmente levantou muito forte essa problemática. É um filme muito famoso que é Nascimento de uma Nação. Né, esse filme, cara, é até difícil de descrevê-lo, porque ele tem muitas problemáticas mesmo, ele é muito pesado em relação à questão do racismo. Basicamente aqui você tem todo um cenário ali da região sul dos Estados Unidos, né, que historicamente tem muitos problemas em questão do racismo, né. Eu me aprofundei um pouquinho nessa história. Recentemente eu assisti um filme que chama Tempo de Matar. Esse filme que tá aqui, inclusive tem no card aqui uma análise que eu faço sobre esse filme. E ele fala um pouco sobre essa questão, né, dessa região dos Estados Unidos. Esse filme, o Tempo de Matar, é mais recente, né, bem mais recente do que o Nascimento de uma Nação, mas essa temática tá meio que próxima ali. E nesse filme aqui, basicamente, você tem toda uma questão muito terrível em relação à retratação do negro na sociedade, né, na sociedade americana. Você tem a utilização de blackface, né, quando o ator branco se pinta e tudo mais, pra interpretando negros fazendo coisas realmente abomináveis, eles sendo selvagens ali, né, e mostram até um pouco do nascimento da Ku Klux Klan, né, daquele movimento lá. Então, cara, é um filme bem complicado mesmo, assim. E eu, sinceramente, não tive saco pra ver ele no sentido de ver na velocidade normal, né, porque o filme tem quase 3 horas, até passa de 3 horas, então eu vi ele em 1.6, mas, enfim, não vai estragar tanta experiência assim, porque não é um filme pra você curtir, né, longe disso. Eu assisti mais por causa que eu sei que esse filme tem uma importância histórica muito grande, né, pra você ter noção, ele foi exibido até na Casa Branca, não sei que década que foi isso. Mas, e apesar do seu conteúdo muito problemático e totalmente deturpado, né, abominável, ele tem algumas qualidades técnicas, né, pra época. A forma de narrativa dele, até a forma de montagem do filme é bem interessante, até um pouco à frente do seu tempo, só que é difícil desconsiderar todo o conteúdo totalmente desprezível que o filme traz, né? É muito reflexo também da época, mas infelizmente a gente acaba notando que, por mais que os anos e as décadas tenham passado, essa mesma pensamento ainda persiste, né? Você vê alguns casos aí, notícias de pessoas carregando um pouco desse pensamento. Infelizmente a gente tem que conviver com isso ainda de certa forma, mas o filme traz isso de forma muito abominável. Eu não sei se eu recomendo esse filme pra você assistir, mas que você saiba que exista e você não tá perdendo muita coisa em assisti-lo. Outro filme que eu trago aqui é A Canção do Sul, é um filme da década de 40, acho que é de 45, alguma coisa assim. E curioso que esse filme eu assistia bastante quando eu era pequeno. Você falou, cara, você assistia esse filme? Porque ele passava muito no SBT, né? Eu sou do time SBT, eu não assistia muito a Globo, né? Porque eu estudava à tarde, então tinha a sessão da tarde e o cinema em casa era mais ou menos na hora do almoço, ali dava pra eu assistir ainda. E passava bastante esse filme, A Canção do Sul. E eu nunca tinha percebido essa questão da temática problemática de racismo dele, até porque isso fica um pouco sutil, talvez, para uma criança, porque ele é um filme basicamente infantil ali, né? Ele, talvez assim como O Nascimento de uma Nação, ele, por mais ter uma problemática em relação a racismo, ele tem umas qualidades interessantes, né, de técnicas. Basicamente é um filme que ele mescla animação com live action, né? Tipo mais ou menos como o Roger Rabbit fez, né? A cilada para Roger Rabbit, Space Jam. Só que ele faz isso muito bem na década de 40, né? É bem montado de forma que é isso. Além da trilha sonora, que é muito bacana, eu lembro até hoje a musiquinha lá. E é curioso só que esse filme tem muitas problemáticas, né, da forma que ele é retratado, a questão do negro na sociedade ali, né, que o filme trata. Pra vocês terem uma noção do contexto histórico, esse filme se passa na época da reconstrução dos Estados Unidos, né, que foi pós-liberação dos escravos, só que não foi tudo uma maravilha, né, por muitas e muitas décadas, até falei recentemente, né, temos problemas com isso ainda nos Estados Unidos, aqui também, né, mas nos Estados Unidos acho que talvez seja mais, e eles retratam isso de uma forma totalmente passando pano, assim, né, os negros ali totalmente submissos aos brancos de forma muito feliz, assim, e é uma situação que não era nada assim, né, não era uma situação muito agradável, os negros não queriam estar ali.
né? Só que eles eram homens livres, entre aspas, só que eram mais marginalizados pela sociedade, né? Tinha toda uma problemática ali. Eu até soube recentemente que nessa época, olha que bizarro, né? Eles libertaram os negros, só que eles não tinham oportunidade nenhuma na sociedade, não conseguiam emprego, não conseguiam nada. Muitos deles voltavam a ser escravos, porque pelo menos na escravidão eles tinham comida e casa, né? Que enfim, é o mínimo. E aprovaram uma lei, não sei que época foi exatamente, que vadiagem era crime. Então, o que é vadiagem? O cara não tem trabalho, só que a sociedade não oferecia trabalho. Enfim, total absurdo, e o filme, não que o filme fala sobre isso, né, mas o filme traz essa paralela da sociedade, fora outras problemáticas, né, também que traz um pouco da forma que ele é retratado, o negro, né. Isso é comum em algumas obras, você pode até notar, por exemplo, no Tom e Jerry, não sei se você já viu, que tem a dona de casa lá, que é uma moça negra, e ela fala todo um dialeto meio exagerado, todo estereotipado, e esse filme traz um pouco disso também, traz as pessoas falando meio de uma forma que não é nada real, nada próxima da realidade. Ai, a coisinha linda. E esse filme A Canção do Sul, curiosamente, ele é um filme da Disney, né? O que eu achei bem interessante é que no catálogo da Disney Plus, pelo menos quando foi lançado aqui o streaming no Brasil e no mundo, eles não colocaram esse filme no catálogo, né? Com uma forma talvez de colocar por baixo do pano, assim, o filme, que eu não acho a melhor forma de você esconder isso, né? Porque até a própria Disney, em algumas obras, se eu não me engano, não sei se foi A Bela e a Fera, uma coisa assim, que eles colocam antes de começar o filme uma tarja, explicando que esse filme reflete alguns pensamentos e, enfim, conceitos da época que não são mais aplicados hoje. Eu acho que é interessante essa contextualização, né? Não sei se o caminho seja você totalmente apagar isso, até porque, como eu falei, tem esse valor de contextualizar as pessoas, né? Talvez no pensamento da época, assim, mas eu acho que a Disney achou meio demais e acabou tirando do catálogo. Outro filme que eu trago aqui, esse filme foi o que eu menos assisti, assim, que eu menos lembro dos detalhes, que é O Último Samurai, é o filme do Tom Cruise. Esse filme, inclusive, ele é bem conceituado, não se fala tanto, assim, nessa questão do preconceito. Aqui não, a gente não tá falando de negros, né? A gente vai mais pro lado de raças, né? No sentido, no caso dos orientais aqui. Esse filme tem algumas problemáticas do jeito que ele é colocado ali. Ele não é o único que tem essa questão, né? Muito a questão de norte-americano, às vezes colocando como o centro do universo. Não sei se você lembra mais ou menos a história, né? O Tom Cruise vai lá pro Japão, não lembro se é feudal ou não, mas basicamente ele em 6 meses vira o mestre do negócio, consegue ter relação até com a filha do chefe dos japoneses lá, vira o mestre das armas, enquanto isso os japoneses não conseguem nem segurar a arma ainda, né? Tipo, é uma questão de trazer uma superioridade, assim, uma coisa... Aí o homem branco vai nos salvar porque ele é superior, tem um negócio assim, né? Que nem eu falei, não é exclusivo do Último Samurai, mas tem essa problemática também. Tem um filme também que é O Último Mestre do Ar, que também sofre um pouco disso, né? Nessa questão, esse aí eu não assisti, falam que é bem ruim, inclusive, mas eu não assisti também, mas enfim, traz isso. Outro filme que eu lembro que tem um pouco dessa forma de estereotipada, de trazer outros povos, que muita gente acusa isso, é o Encontros e Desencontros, né? No caso dos Encontros e Desencontros, ainda tem uma questão que o filme, pelo que eu já ouvi falar, assim, ele traz daquela forma, mas não porque o autor, né, não porque o filme quer mostrar os povos de outras formas, mas essa é a visão que os protagonistas do filme têm, né, uma visão errada, né, uma visão muito estereotipada das coisas. Não sei, eu quando assisti não sabia dessa intenção da diretora, então pra mim ficou meio estranho, né, não sei se viram Encontros e Desencontros que mostram acho que é japoneses, mostrando tipo como se fosse meio bobão, assim, né, umas coisas meio que achei estereotipada demais, né. Mas o filme que eu trago aqui é O Último Samurai, que eu lembro que na época eu até tinha gostado do filme, não sei se é uma obra-prima nem nada assim, mas tem essa pequena problemática aí da parte dos americanos, né, sendo America, né, outra coisa que me deixa meio bravo, né, eles se chamarem de América, né, tipo, eu também sou da América, cara, vocês são os Estados Unidos da América, vocês não são a América. Ah, eu falei que talvez eu trazer um bônus aqui, por que é um bônus? Porque eu não assisti o filme, cara, olha lá só, que é O Vento Levou, inclusive eu tenho pouca vontade de ver O Vento Levou, cara. Você levou. O Hélio disse no nosso podcaster ali do Crítico Sem Créditos. A gente tem um episódio que a gente fala clássicos que eu ainda não assisti. Nessa época o Hélio trouxe esse filme, eu continuo também não assistindo, que é O Vento Levou, que muita gente fala que tem essa problemática dele, né? Eu sei que é um romance ali, depois comente se você assistiu, mas que meio que mostra nessa região também, novamente a região sul dos Estados Unidos, que a partir do momento que libera os escravos, a vida dela vira um inferno, e meio que eles querem reforçar o quanto as coisas eram melhores antes, né, digamos assim. Eu não assisti exatamente, mas não duvido que tenha essa problemática também. Eu não sei se esse filme se falam tanto sobre isso, a questão do racismo, já vi alguns artigos falarem sobre isso, mas é engraçado que é um filme muito importante, né? O Vento Levou, se não me engano, até ganhou o Oscar e tudo mais, né? Então, sei lá. Eu acho que... Mas talvez esse seja mais do contexto da época, do necessariamente uma coisa que tinha uma intenção na época, igual, por exemplo, O Nascimento de uma Nação, que realmente queria passar aquela mensagem que eles acreditavam na inferioridade dos negros. Talvez essa... Não sei.
Pode ser que o Vento Levou seja mais um reflexo de algumas coisas da época, não necessariamente um pensamento muito consciente, sabe? Mas é isso, pessoal, essa foi minha análise aqui de 3,5 filmes, assim, que falam que carregam esse estigma de serem problemáticos, né, nessa questão do racismo. Mas eu quero ouvir de vocês, se vocês gostaram do vídeo. Primeiramente, agradecer também por vocês terem assistido. E se tem outros filmes aí que vocês lembram que também tem essa temática, de repente eu posso fazer uma parte 2 aí, trazendo outros filmes nesse tema aí. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, agradeço. Se puder seguir a gente nas redes sociais também, no Instagram, que tem bastante coisa, e no Spotify, com o nosso podcast do Crítico Sem Créditos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.